sejam E F duas bases tais que F1 igual a 2E1 menos E3, F2 igual a E2 mais 2E3 e F3 igual a 7E3. Exprima o vetor U igual a E1 mais E2 mais E3 na base F. Para que possamos fazer isso, é necessário que saibamos a matriz mudança de base FE. No entanto, o que é dado acima nos permite construir a matriz mudança de base MEF. Então, o que a gente precisa é construir a matriz de mudança de base MEF e calcular a inversa dessa matriz para que tenhamos a matriz MFE e assim apliquemos ela no vetor U de base E. Segundo a definição, a matriz MEF é dada pelas componentes dos vetores F1, F2 e F3, onde as componentes do vetor F1 entram como os elementos na vertical da primeira coluna da matriz MEF. Os elementos de F2 entram na segunda coluna e os elementos de F3 entram como os elementos da terceira coluna. Essa é a nossa matriz MEF. Para calcular a inversa, fazemos o seguinte: multiplicamos a matriz MEF pela matriz MFE, o que nos resulta na matriz identidade de ordem 3. Abrindo isso daí, a gente tem que a nossa matriz MEF é dada pela matriz que calculamos ali em cima, pela definição. A matriz MFE tem todos os seus elementos como incógnitas, do A ao I. E a matriz identidade é uma matriz diagonal, cujos elementos da diagonal são iguais a 1. Ao efetuar essa multiplicação de matriz, estaremos calculando 3 equações para cada coluna da matriz MFE. Ou seja, as 3 primeiras equações devido à primeira coluna resultam da multiplicação da primeira linha pela primeira coluna, que é igualada ao elemento da primeira linha e coluna da matriz identidade, na qual é essa equação. A segunda equação é dada pela segunda linha multiplicada pela primeira coluna igualada ao segundo elemento da primeira coluna, ou seja, esta equação aqui embaixo. E a terceira linha multiplicada pela primeira coluna é igual ao terceiro elemento da primeira coluna, que é essa terceira equação. A partir delas tiramos que A é igual a meio, D é igual a 0 e G é igual a 1 sobre 14. Executando o mesmo procedimento para a segunda coluna, temos essas 3 equações, cuja primeira é a primeira linha multiplicada pela segunda coluna, resultando neste elemento. A segunda equação é a segunda linha multiplicada pela segunda coluna, resultando no segundo elemento da segunda coluna. E a terceira equação é a terceira linha multiplicada pela segunda coluna, igualada ao último elemento da segunda coluna. A partir dessas 3 equações, tiramos que B é igual a 0, E é igual a 1, e H é igual a menos 2 sobre 7. E por fim, aplicamos o mesmo procedimento para a terceira coluna, ou seja, primeira linha multiplicada pela terceira coluna igual a este elemento, segunda linha multiplicada pela terceira coluna é igual a este segundo elemento, e terceira linha multiplicada pela terceira coluna é igual ao último elemento. Dessas 3 equações, tiramos que C é igual a 0, F igual a 1 e I é igual a 1 sobre 7. Agora que temos a matriz mudança de base MFE, podemos calcular U na base F, fazendo a multiplicação da matriz MFE por U na base E. Essa multiplicação é uma multiplicação matricial, onde cada um dos elementos do vetor U na base F é igual a x, y e z, é o que a gente quer descobrir, e os elementos do nosso vetor U na base E são 1, 1 e 1. Por quê? Porque U é igual a 1 E1 mais 1 E2 mais 1 E3. Efetuando a multiplicação da matriz pelo vetor 1, 1, 1, temos então que x é igual a meio mais 0, que é igual a meio, y é igual a 0 mais 1 mais 0, que é igual a 1, e z é igual a 1 sobre 14 menos 2 sobre 7 mais 1 sobre 7, que é igual a menos 1 sobre 14. Assim, escrevemos que U na base F é igual a meio de F1 mais F2 menos 1 sobre 14 F3. Até o próximo tutorial.